agradecidíssimo pela apresentação. Em parte foi culpa minha, porque quando a Maria me pediu, ela me pediu algumas informações simples. E eu, em vez de dar as informações simples, resolvi mandar o resumo do currículo. Aí a galera não resistiu. Mas, na verdade, a informação mais importante que não está naquele resumo é que eu sou filho da região, sou natural de Ilhéus, morei em Brasília por 15 anos e nos últimos 4 anos retornei para ajudar aqui na implantação da UFSM. Né? Eu acho que está dando um pouco de retorno, embora o pedido tenha sido de centralização, acho que falar daqui está menos zero. Né? Então agradeço enormemente o convite para estar aqui. Nossas conferências municipais, estaduais, enfim, nossas conferências de saúde são espaços democráticos da maior importância. E eu fico feliz que o salão esteja assim, cheio de gente para discutir, para trabalhar sobre o nosso SUS. Né? Então, agradeço o convite de estar aqui participando desse momento. Nossa plateia tem vários estudantes da UFSB e, portanto, eu agradeço também a presença de vocês. Bem, você pode passar? Quem vai passar? Você? Eu preparei o material, eu cheguei no finalzinho da fala do nosso secretário de governo, mas foi bom porque vai ser possível fazer algumas pontes com o que ele estava apresentando para vocês. Mas a primeira coisa a dizer, pode passar, é que essa conferência, essa 16ª Conferência Nacional de Saúde, que é a 5ª aqui de Icaraí, ela se reveste de um sentido muito especial. Né? São 30 anos de SUS, essa é a 8ª Conferência de Saúde Democrática, depois da 8ª, então ela é a 8 mais 8, e recupera os temas gerais da 8ª. Essa 16ª acontece num momento bastante específico da nossa história recente, um momento delicado e que será o objeto da minha fala aqui para vocês, aparentemente nos traz um conjunto de ameaças importantes à construção do SUS. Então eu vou começar recuperando aqui o temário da 16ª, que é a nossa conferência atual. O tema é Democracia e Saúde, ou Democracia é Saúde, Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS, que tem 3 eixos principais: saúde como direito, consolidação dos princípios do SUS e financiamento adequado e suficiente para o SUS. Pode passar. E vejam que ela ficou um pouquinho cortada ali, mas ela, em grande medida, recupera o temário da 8ª. Na 8ª, a gente ainda não tinha o SUS, porque a 8ª aconteceu em 1986. Na verdade, a 8ª foi o momento em que a sociedade brasileira construiu a proposta do SUS, que foi depois encaminhada para a Assembleia Nacional Constituinte e virou um artigo importante da nossa Constituição de 1988. Então, em 1986, nós ainda não tínhamos o SUS, mas o temário, na verdade, é, em grande medida, o mesmo temário, não é? A saúde como direito, um contexto em que a sociedade brasileira estava saindo de um regime de ditadura militar, reconquistando a democracia, e saúde é democracia e democracia é saúde era a principal palavra de ordem. Né? A reformulação do Sistema Nacional de Saúde que existia até então, e os mais velhos aqui vão te lembrar que esse Sistema Nacional de Saúde que antecedeu ao SUS, ele não tratava a saúde como direito social. Não é? A saúde era um direito previdenciário, portanto, quem tinha acesso aos serviços previdenciários de saúde eram os trabalhadores com carteira assinada, o que significava naquela época dizer que 2/3 da sociedade brasileira não tinha direito de acesso a serviços públicos de saúde, porque estes eram um direito previdenciário. Então, em 1986,
dos eixos da oitava era exatamente a reformulação do Sistema Nacional de Saúde na perspectiva de construirmos, o que estamos fazendo agora, não é? Um sistema de saúde que se oriente a partir do princípio da saúde como direito social. E o terceiro eixo da oitava também era o financiamento do sistema, que continua sendo um dos nossos principais críticos. A gente vai depois falar um pouquinho mais disso. Pode passar. Então essa é uma imagem da oitava. O Sérgio Aroca foi o condutor, né, dessa bela conferência. Ele era, na época, presidente da Fundação Oswaldo Cruz e foi o presidente também da oitava Conferência Nacional, que aconteceu em Brasília, e foi a primeira Conferência Nacional de Saúde Democrática, que articulou a participação não só de dirigentes, administradores estaduais, gestores e profissionais de saúde, mas trouxe à cena a personagem mais importante de todos, que somos nós, usuários, cidadãos, que, em tese, somos os principais defensores de um sistema que veio a ser criado exatamente para nos beneficiar, né? Pode passar. Então, em 88, a Constituição Federal deu um novo ordenamento ao país no que diz respeito ao seu Sistema Nacional de Saúde. Como eu comentei com vocês, se até 88 a saúde era um direito previdenciário e trabalhista, a partir da Constituição de 88 a saúde se transforma num direito social e aí se inicia a nossa jornada, né? No momento em que o mundo dava uma guinada neoliberal, Ronald Reagan era o presidente dos Estados Unidos, a Margaret Thatcher na Inglaterra lideravam um movimento que se chamava neoliberal. O Brasil, que sempre foi e continua sendo um país pobre, em desenvolvimento, que estava saindo naquele momento de uma ditadura militar, estava com os cofres completamente esvaziados, porque a crise política que deu fim ao regime militar foi uma grande crise econômica. O país teve uma recessão que durou quase 10 anos, e num contexto recessivo, num contexto de reconquista de direitos democráticos, a gente teve a ousadia de propor um sistema de saúde que se guiava pelos princípios mais generosos que fomos capazes de produzir, né? O princípio da universalidade, o princípio da igualdade, o princípio da participação social e da integralidade. Em resumo, nossa Constituição nos promete saúde para todos, mas não qualquer saúde, uma saúde integral, portanto, o direito de acessar todos os serviços de saúde que se façam necessários para garantir, para promover a nossa saúde coletiva e individual. Poucos países do mundo tiveram a coragem e a ousadia de produzir alguma coisa dessa natureza, né? Claro que os países ricos, particularmente os países europeus, vêm se desenvolvendo desde o final da Segunda Guerra Mundial nessa direção, mas a nossa condição de país periférico, subdesenvolvido, parecia sempre uma impossibilidade que tivéssemos tanta ousadia, né? Então, a Constituição de 88 ela é uma Constituição cidadã e uma Constituição ousada, que teve a pretensão de nos colocar na trilha que os países desenvolvidos já vinham trilhando, mas que parecia ainda muito distante, quase uma impossibilidade para a nossa realidade. Então, inspirado em valores democráticos e de justiça social, o SUS foi posteriormente à Constituição regulamentado. As duas leis regulamentadoras foram as leis 8080 e 842 de 1990, e depois se inseriu na legislação ordinária, e de lá para cá são provavelmente milhares, né, de portarias, resoluções, decretos, outras leis que foram aprovadas, mas que seguem essa regulamentação inicial e a letra da Constituição Federal de 1988. Pode passar. Muito bem.
30 anos de história e 30 anos de luta. Vocês que participam desse processo há mais tempo sabem que desde o início era muito evidente, era muito claro que não teríamos condições econômicas, financeiras, mas também logísticas, operacionais, não tínhamos acúmulo de experiência para que, aprovada a Constituição e sua regulamentação, tivéssemos capacidade de, num piscar de olhos, fazer o SUS acontecer. Né? Desde a 8ª conferência, antes, portanto, de sua aprovação na Constituição Federal, era evidente que esse processo ia ser um processo longo, um processo de construção paulatina, porque não tínhamos e não temos até hoje todos os recursos necessários para um SUS 100% plasmado no que temos de direito constitucional. Então, apesar de a Constituição Federal proclamar a saúde como direito de todos e dever do Estado brasileiro, o país não tem conseguido, até esse momento, assegurar a sustentabilidade econômica do SUS, seu financiamento adequado, entre outros problemas. Não é? São muitos os desafios. Serem muitos os desafios que permanecem até hoje, alguns nós conseguimos superar. A área de urgência e emergência, por exemplo, é uma das áreas em que avançamos fortemente. A área da atenção básica, fomos capazes de produzir um projeto de estratégia de saúde da família, que já alcançou uma cobertura bastante razoável para o que tínhamos antes. Né? Hoje temos uma cobertura algo em torno de 60% da população brasileira. Avançamos nos transplantes, avançamos na diálise, avançamos na vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental. Avançamos, na verdade, em todos os setores do SUS, em todas as áreas. Em alguns setores mais, em alguns setores menos. O hospital está sendo, desde então, recontextualizado. Né? Até a Constituição tínhamos um sistema 100%, ou quase 100% hospitalocêntrico, e entendemos, a partir da experiência mundial, que era preciso ter uma atenção básica forte, uma atenção básica que conseguisse uma cobertura próxima de 100% para toda a população. Portanto, nesses 30 anos, avançamos bastante, mas é certo que ainda não conseguimos alcançar tudo que precisamos construir para termos um SUS 100% eficaz, 100% efetivo, 100% eficiente. Pode passar. O SUS, nesses 30 anos, enfrentou muitos, não apenas muitos desafios, mas muitos inimigos. Não é? Os próprios profissionais de saúde, muitas vezes, não compreendem esse caráter processual e, muitas vezes, quase todos os profissionais acabam tendo uma dupla inserção no setor público e no setor privado, e às vezes servem melhor a um senhor do que ao outro. Não é? A imprensa aparentemente repercute uma série de críticas, algumas justas, outras que parecem vir no sentido de uma certa destruição e desmonte do que fomos capazes de construir. Temos os planos de saúde que competem pelos mesmos cidadãos, que também são compradores e usuários de planos. Temos uma indústria farmacêutica que é simplesmente a terceira maior indústria do mundo, não é? Quer dizer, só disputando aí em termos de trilhões com a indústria armamentista e a indústria química. Portanto, o nosso setor saúde ele é atravessado por muitos interesses, alguns legítimos, alguns coletivos e públicos, outros privados e muito na ordem do lucro, de modo que, ao longo desses 30 anos, fomos capazes de construir muita coisa, mas tivemos e temos até hoje que lutar ferrenhamente para convencer a sociedade da importância do sistema. O SUS enfrenta interesses econômicos e financeiros, sofre resistências de profissionais de saúde e enfrenta uma crítica sistemática da mídia. Pode passar. O Varela tem uma frase que traduz bem tudo isso, né? O SUS é a geni
da música do Chico Buarque, apanha de todos os lados. Entretanto, todas as pesquisas nacionais realizadas com os usuários do sistema identificam uma forte aprovação do sistema, identifica, portanto, uma legitimidade social que não aparece na mídia, mas aparece de forma bastante forte em todas as pesquisas realizadas junto aos seus usuários. O que não significa dizer que nós, usuários, não temos críticas ao sistema, mas provavelmente significa dizer que o usuário é capaz de perceber os avanços que conquistamos ao longo desses 30 anos. Pode passar. Muito bem. As ameaças são antigas, os inimigos são antigos, mas, pode passar, de 3 anos para cá, a situação aparentemente foi ficando ainda mais delicada e mais complexa, né? Eu não resisti a essa charge, porque é exatamente o que eu tenho vontade de fazer nesse momento, né? Gritar por socorro, pedir ajuda a Deus, porque os inimigos aparentemente se fortaleceram na conjuntura mais recente, o contexto internacional se tornou ainda mais complexo, o Ronald Reagan não está mais na presidência dos Estados Unidos, mas tem lá um Trump, que é bem pior do que ele, porque é capaz de pensar coisas que até então pareciam inimagináveis de serem pensadas e propostas por um governo de um país como os Estados Unidos. O fato é que, pode passar, o momento atual é um momento de perdas de direitos, ameaça e já perdas de direitos. Estão particularmente ameaçados os direitos sociais, né? E aí estão incluídos o direito à saúde, o direito à educação, o direito previdenciário, direitos trabalhistas. Esse momento aparentemente se inicia com o impeachment da ex-presidente Dilma, mas não estou com isso querendo fazer, na verdade, nenhuma defesa da presidente, embora eu acho que tenha sido um processo injusto do ponto de vista legal, etc. Mas o que eu quero dizer é que há uma coincidência, entre aspas, entre o fim do governo Dilma, o início do governo Temer e uma série de acontecimentos que aparentemente se traduzem em um conjunto de ameaças relevantes à construção do sistema. O primeiro deles, vocês devem ter acompanhado, foi a emenda constitucional 95 do governo Temer, que instituiu um teto de gastos por 20 anos. Essa medida veio na perspectiva de controlar um certo processo inflacionário, mas obviamente tem repercussões negativas importantes sobre o conjunto das políticas sociais. Pode passar mais uma? Desde 2016, quando essa emenda constitucional foi proposta e aprovada, era evidente que ela teria repercussões graves e importantes sobre as políticas sociais. O IPEA, desde aquele momento, elaborou uma nota técnica analisando a emenda constitucional e dizendo que ela, sim, traria uma série de prejuízos a essas políticas. E só para a gente ter uma ideia, nesse ano de 2019, a nossa perda de recursos é da ordem de 8,5 bilhões em relação ao que seria se tivessem sido mantidos os critérios que vínhamos utilizando para o reajuste dos valores de direito, né, para o Ministério da Saúde e para o Sistema Único de Saúde. Então, esse congelamento, ele é devastador. Nós estamos apenas num dos primeiros anos pós essa emenda constitucional. A expectativa é que ela traga prejuízos crescentes às políticas públicas, e aí está incluído o nosso Sistema Único de Saúde. Vejam que esse congelamento ele acontece num contexto em que a gente já tinha comentado antes, vocês sabem disso, em um contexto em que o financiamento do SUS já era ineficiente, já era insuficiente. Na verdade, nós nunca tivemos um financiamento razoável e suficiente para o sistema. Víamos conseguindo melhorar aos pouquinhos, ano a ano, essa suficiência, mas o congelamento, de fato, joga por água abaixo uma série de movimentos nessa direção.
Então, o primeiro acontecimento que deve nos preocupar diz respeito a essa emenda constitucional que está em vigor. Ninguém sabe muito bem como sair desse trem, porque o mercado, né, é muito sensível. O mercado é uma mocinha muito sensível que joga os juros e os valores lá para cima quando se sente ameaçada nos seus interesses. E ninguém quer, obviamente, que o dólar dispare, que a bolsa de valores vá lá para baixo, de modo que o desafio desse governo e dos próximos que virão é como desarmar essa armadilha em que nos metemos por uma causa razoável, que era desmontar um certo processo inflacionário, mas que gera um problema talvez maior e mais grave do que a própria inflação, pelo menos para as nossas políticas sociais, né? Então esse é o primeiro fato que a gente deve ter em mente, porque ele impacta não só no governo federal, mas nos governos estaduais, municipais, o que significa, provavelmente, dizer que teremos anos difíceis pela frente no que diz respeito ao financiamento do sistema. Pode passar. Então, uma imagem que traduz o nosso desolamento, né? Pode passar. Um segundo acontecimento, esse mais recente, eu fiquei chocado quando li. Na verdade, já havia ter ficado chocado antes, porque esse evento é de uma sequência que vinham já acontecendo. Não sei se já ouviram falar do livro branco. Então, em 10 de abril, coincidentemente, meu aniversário, aconteceu em Brasília o primeiro Fórum Brasil, Agenda Saúde, a ousadia de propor um novo sistema de saúde. Então, a FEBRAPLAN, que é a Federação Brasileira de Planos de Saúde, fez um evento em Brasília com participação importante de deputados, senadores e agentes de governo do Ministério da Saúde, e estão simplesmente a propor que o SUS seja desconstruído e no lugar dele surja alguma outra coisa, e eles estão chamando isso a ousadia de propor um novo sistema de saúde. Pode passar. Segundo o Espiridião Amin, não sei se vocês lembram do Espiridião, Alecão, né? Foi senador de Santa Catarina, foi governador e atualmente é deputado federal. O Espiridião disse que a justificativa para essa proposta é porque o SUS é um projeto comunista cristão. Não sei bem o que ele quer dizer com isso, porque a nossa fonte de inspiração foi o Sistema Nacional de Saúde inglês, que não é comunista, o Sistema Nacional de Saúde canadense, que não é comunista, o Sistema Nacional de francês, que não é comunista, mas ele acha que o SUS é um projeto comunista, provavelmente apenas porque propõe distribuição justa da saúde para os cidadãos, né? A alternativa defendida no seminário seria construir um novo Sistema Nacional de Saúde, que foi defendido nesse evento pelo ex-ministro Alceni Guerra, que foi ministro do governo Collor, e cuja proposta central é transferir para os planos de saúde a média e alta complexidade. Com o SUS o osso, com os planos de saúde, o que interessa que é a realização de procedimentos que podem gerar lucros e riqueza para os empresários. Pode passar. Segundo Sônia Fleury, o plano dos planos de saúde seria substituir o princípio do direito universal pela ideia de que você pode ter diferentes padrões de cobertura. Uma mais básica para os pobres, outra para a classe média. Todo mundo está coberto. Não é uma universalização do direito, é uma universalização de uma cobertura diferenciada. Isso é um projeto mais geral que o setor privado quer ver implantado. Pode passar. Entretanto, o setor privado não quer com isso matar o SUS. Quer apenas que o SUS se reduza, fique restrito à atenção básica e transfira o financiamento da média e alta complexidade para o setor privado. Vejam que plano de saúde no Brasil não tem
a mesmo sentido que um plano de saúde num país rico, como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a maior parte da população tem condições de comprar um plano e o governo subsidia quem não tem condições de comprar, que foi a reforma do sistema de saúde feita pelo Barack Obama, né? O governo cobre, faz a cobertura de quem não tem condições de comprar planos. Nossa realidade brasileira é muito diferente, né? Em nossa realidade brasileira, provavelmente já estamos próximos do topo, do teto, em termos de quem pode comprar planos de saúde. Aqui no Brasil, boa parte dos planos são cofinanciados pelas empresas e boa parte da população, obviamente, não teria condições de arcar com esse custo a mais, além de todos os custos que já tem no seu cotidiano. Para garantir seus interesses, esse plano, os planos, propõe ainda a constituição de um Conselho Nacional de Saúde Suplementar, que teria, então, o mesmo poder do Conselho Nacional de Saúde, enfraquecendo, dessa forma, a participação popular na gestão do sistema. A ousadia, título da mesa, do evento, estaria, portanto, na possibilidade de garantir condições para a apropriação privada do fundo público, de modo a entender interesses empresariais e não ao interesse público. Pode passar. Então, esse segundo acontecimento é um acontecimento da maior gravidade e sobre o qual precisamos estar muito atentos. Há alguns anos atrás, a gente poderia dizer que isso é apenas uma fantasia de empresários em luto pela perda da disputa lá em 1986, porque o empresariado disputou o projeto SUS em 86 durante a oitava e perdeu. E não é dizer que o setor privado ficou escanteado, porque o setor privado ele é complementar ao sistema. Vocês sabem, eu não conheço tanto assim a realidade de Icaraí, mas vocês sabem que muitos dos procedimentos de média e alta complexidade que realizamos no SUS são comprados no setor privado, exatamente no sistema complementar, de modo que não se pode, Espírito de Almi não pode dizer que o SUS é alguma coisa comunista que inviabilizou a prática privada da medicina e da saúde no país, muito pelo contrário. O SUS financia parte importante desse sistema privado na medida em que adquire e compra serviço desse setor. Portanto, o nosso inimigo principal não é o setor privado em si, não é a clínica privada que serve ao SUS e serve aos planos, mas são os planos propriamente dito, não é? O setor privado em nosso sistema ele é complementar, porque o nosso sistema é um sistema misto, que integra setor público e setor privado e vem construindo isso há 30 anos com uma série de experiências bastante boas em muitos lugares. Muito bem. Terceiro acontecimento que a gente deve ter em mente, e aqui eu estou falando, não pensando apenas na 5ª Conferência Municipal de Saúde de Icaraí, mas pensando nos tempos que virão aí para os próximos anos. Não sei se vocês acompanharam, mas 12 de abril, portanto há apenas 10 dias atrás, pouco mais, 15 dias atrás, o Bolsonaro assinou um decreto presidencial que estabelece regras e limites para os conselhos de participação social. E esse decreto extingue, na verdade, todos os conselhos e comitês que têm participação popular e que não são normatizados em lei. O nosso Conselho de Saúde se salvou por causa da Lei 8142. Ele é um conselho normatizado por meio de lei, portanto, um decreto presidencial